Já no exercício número 19, nós temos aqui duas margens de um rio e um barco que tenta atravessar, saindo do ponto A e chegando até no ponto B. O ângulo que a gente conhece é esse ângulo aqui, ó, de 120 graus. Mas vamos pensar, se esse aqui é 120, esse daqui é o que falta para 180. 120 para 180 tá faltando 60. E aí, a largura perpendicular do rio aqui, ó, perpendicular é de 60 metros. Como ele quer calcular esse comprimento é a hipotenusa. Esse 60 é o cateto oposto. Cateto oposto com hipotenusa dá seno, né? Então, significa que seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto vale 60, hipotenusa vale x. Multiplicando cruzado, tem x vezes raiz de 3, igual 2 vezes 60, 120. Isolando o valor de x, x vai ser igual a 120 dividido pela raiz de 3. Só que, mais uma vez, a gente sabe que não vai ficar raiz no denominador, então vou racionalizar. Multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo. Então, vai ficar x igual a 120 vezes raiz de 3, 120 raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. E aqui, por sorte, ainda dá pra gente simplificar, né? 120 dividido por 3, 40 raiz de 3. Então, significa que o barco, ele percorreu uma distância de 40 raiz de 3 metros. Bom, esse exercício aqui, ele tem, de novo, que determinar a altura desse edifício, sendo que os dados foram dados aqui no problema. Só que olha só um detalhe importante. Se a gente olhar para esse triângulo aqui, ó, que eu vou marcar de laranja, esse triângulo ele é um triângulo retângulo com um ângulo de 45 graus. Então, aqui também vale 45 graus. O que trata de um triângulo retângulo isósceles. Ou seja, se aqui vale x, aqui tudo também vale x, dois lados iguais. Bom, se aqui vale 30 e aqui vale x, esse pedaço aqui vale x menos 30. Então, esse pedaço aqui, x menos 30. Agora, a gente pode, por exemplo, nesse triângulo aqui, ó, que eu vou colorir ele aqui de verde, nesse triângulo aqui, usar alguma razão trigonométrica. Nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente, que significa, então, que a gente vai usar tangente. Então, tangente de 60... cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente de 60 vale raiz de 3, cateto oposto x, cateto adjacente x menos 30. E agora é só a gente isolar o valor de x aqui. Então, multiplica cruzado, vai ficar x vezes raiz de 3, x raiz de 3, menos raiz de 3 vezes 30, 30 vezes raiz de 3, igual x vezes 1, x. Nesse caso, eu vou substituir a nossa raiz de 3 por 1,7, tá? Então, vai ficar x vezes 1,7 menos 30 vezes 1,7 igual a x. Então, eu tenho 1,7x, aquele x positivo lá do segundo lado vem pra cá, negativo. 30 vezes 1,7, 51. Bom, 1,7 menos 1 dá 0,7x igual a 51, ou seja, x é igual a 51 dividido por 0,7, que vai dar 72,85. Então, significa que x, a altura do prédio, é de 72,85 metros aproximadamente. Então, aqui eu usei raiz de 3, como sendo aproximadamente 1,7, tá?